Welcome everyone Oi, sejam bem-vindos, to bem-vindas todos today's vocês session. a essa sessão de hoje, na qual Technology, vamos which you olhar para a tecnologia e a right. inteligência artificial. Uh, Before I continue, just Antes de mais mention nada, that we eu have quero different lembrar language que and nós temos especially várias línguas, laptop. vários idiomas Computer, there's que a são Mandarin, traduzidos ao mesmo tempo. Então, Mandarin, there's se Siva. vocês quiserem Zoom escutar a up and go sessão on your cell em outra língua, vocês and podem you find clicar the no languages that you icono can do choose. globo da Terra, The same as when you are no final da using tela, e a onde phone, diz idiomas, vocês podem has escolher a o button idioma da sua logo, preferência. and when you click on the at the bottom, and when you click it, É possível ser feito também do language celular. Aparecem language, três pontinhos onde aparece um símbolo de you mais. put the language E quando that você you want clicar aí, é to use. selecionado a língua na qual você Now, quer escutar a reunião. just to Muito bom. giving Eu introduction, quero fazer uma AI, introdução muito breve AI sobre a that inteligência is artificial. smart O que computer é a that can inteligência help artificial? people. It can É uma help people tecnologia que pode organize ajudar as ideas, pessoas, pode help with tasks, tanto responder cognitive questões, reconhecer imagens, computing ajudar you. com Uh, tarefas e falar how com as can pessoas. AI help? Como pode So ajudar a AI can inteligência help artificial? people with Pode intelligence ajudar pessoas com deficiência such intelectual de muitas as formas. with data Por exemplo, providing assistindo, information and ajudando answering, com tarefas do dia a helping dia, with communication, dando informação e respostas, making things ajudando com more diferentes tipos de accessible. comunicações e This fazendo is com que as coisas one sejam of the mais instructions acessíveis. that AI does. Essas são algumas das questões com as What are quais a inteligência the artificial pode advantage of nos ajudar. AI for Quais são people with disability? as desvantagens da inteligência AI artificial has para as pessoas com its deficiência? challenges when it comes to people with Bem, a inteligência artificial tem os seus desafios, os areas próprios desafios. what is Por the exemplo, não é reasonableness fácil of the AI as usá-la. designed for E a people with maior parte intellectual dos disability. programas de inteligência AI may artificial não collect estão desenhados para pessoas com information deficiência without intelectual. permission. Além disso, muitas vezes The information may colhem informação not easy to pessoal sem understand pedir and permissão. dismiss E também, tasks, muitas vezes, essa informação decoding it não é can easy to fácil de entender understand. e Not deve all ser colocada em information leitura is correct, fácil. so it Além do investigates. mais, nem toda a informação Now, with that que é oferecida introduction, é confiável. can I ask Bem, com essa introdução, eu Anna quero pedir para to Ana come in? Anna have que, two presentations. que faça You a see apresentação one of the dela. projects Ela vai that she's falar doing, sobre um dos and projetos then also we'll talk about que, the IA que está project that she's utilizando a doing. inteligência We have artificial Shelley from South Africa who has a full e experience on depois a Sherry, de África do Sul, vai over to compartilhar you. conosco um outro projeto de lá. Então, Ana, você está com a palavra. Empezamos por el proyecto Mapa de Proyectos, liderados por personas con Vamos falar de projetos liderados por pessoas com deficiência. É o mapa. O que é o mapa? É uma página onde tem o mundo, tem um mapa do mundo e dá para enxergar nele projetos realizados por pessoas. Você pode subir, pode fazer download do seu próprio projeto e compartilhar com outras pessoas. Para que serve essa ferramenta? Serve para mostrar o que as pessoas autorrepresentantes estão fazendo, dar ideias a outras pessoas, aprender do que essas outras pessoas fazem e compartilhar as nossas experiências de forma fácil e acessível. Como vai funcionar? Você vai ver, você enxerga um mapa bem grande na tela
E nesse mapa tem vários pontos com projetos. Se você clica num ponto, você vai ter acesso à informação básica do projeto. Se você quiser saber mais, você vai ter acesso a uma página com todos os detalhes. Então, você pode buscar projetos em função do seu interesse, do assunto, por exemplo, emprego, formação, vida independente. Também pode ser com idioma, o continente ou país, ou se foi feito por uma pessoa só ou uma organização. E se eu quiser subir o meu projeto? Quando alguém subir uma experiência, a equipe que cuida da página a revisa primeiro. Se tudo estiver ok, bem explicado, se o projeto for bem explicado, é aprovado e é publicado. Então, depois aparece no mapa e também numa página própria. O que tem essa página do projeto? Cada projeto terá a sua página própria com uma informação. Eu estou indo muito rápido? No, está perfecto. Mira, Ana, también estoy Não, compartiendo Ana, en está pantalla perfeito. Eu estou compartilhando na tela o modelo que nós estamos trabalhando. ¿vale? El mapa. Esse aqui é o mapa. E se nós clicarmos sobre um projeto, aparece qual é o projeto. Vocês podem ver? Lo estamos Estamos desarrollando, começando a lo desenvolver estamos isso trabajando, que a Ana está contando, este mas sería un essa poco é la a idea. ideia, que nós Podamos ver possamos enxergar los requisitos en no el mapa os diferentes projetos. como en este No caso, caso, como nesse exemplo, podemos colocamos o da ver. plataforma. Cada projeto terá a página própria com a seguinte informação: o título e uma foto principal, uma informação básica, tema, país, se for individual ou for de uma organização, uma explicação da experiência, também documentos, fotos ou vídeos. Os vídeos serão com um link, por exemplo, de YouTube. Outras experiências parecidas por tema, por país ou por continente. Em quais os idiomas que estará? A página estará em espanhol, em inglês e mais para frente também em francês e em português. E você poderá escolher o idioma. Ou a página vai detectar o teu idioma e mostrará automaticamente tudo. Por que nós estamos contando isso? Porque nós queremos criar dois grupos de pessoas autorrepresentantes que nos ajudem a provar, a testar o mapa. Pessoas que falem inglês como primeiro idioma e pessoas que falem o francês como primeiro idioma. Cada grupo se reunirá 2 vezes de forma online, uma em julho e outra em agosto. Nessas reuniões, nós vamos testar a ferramenta e comprovar que é fácil de usar. Vocês querem ajudar? Nós adoraríamos contar com vocês. Se vocês querem fazer parte de um desses grupos, por favor, enviem um correio a Natália Pérez, a nossa companheira. É a minha companheira, a Natália. Ela está escrevendo no chat. A sua opinião é muito importante. Assim, poderemos fazer uma ferramenta melhor e mais acessível para todas as pessoas autogestoras do mundo. A continuação, vamos ler essa apresentação. Vale, lo único A que única sí, coisa, muchas gracias por obrigada, Ana, por compartirlo. nos contar isso. E Y se alguém quiere quiser anotarse se inscrever para participar no grupo, pode enviar um correio. No chat tem o endereço de correio meu e pode me contar, pode nos dizer que gostaria de ajudar a tornar esse mapa mais acessível, ¿Vale? ok? Se vocês se animarem, quem ficar animado com isso pode escrever pelo correio. Dê uma pensada. Ana, se você quiser, vamos continuar com a apresentação. Você pode passar esse slide? Claro. Como pode ajudar a IA as pessoas com deficiência? A inteligência artificial
está pensada para as pessoas com e sem deficiência. A inteligência artificial deve entender se a gente tem dificuldade para ler e deve responder de forma simples. Por exemplo, ler uma receita e explicar as palavras mais difíceis. Continua? ¿Paso? Quais os riscos tem a IA? O risco principal é que a interação não esteja pensada para as pessoas com deficiência intelectual. 2. Outro risco é que alguém vai usar sua informação pessoal para te enganar. A inteligência artificial deve ter medidas de segurança para evitar isso. 3. Um outro risco é que dê poucas opções para você e dê poucas coisas para escolher, então você terá menos liberdade. Alguns exemplos da inteligência artificial ao serviço das pessoas com discapacidade. Posso dizer IA em lugar de inteligência artificial, para não dizer a palavra toda? Claro, puedes Claro, decir você IA, fala. ¿eh? Nosotros sabemos que cuando hablamos... Vale. Lembrem, IA, quando falamos de IA, é inteligência artificial. Aplicação. Aplicações que descrevem o que vem, como, por exemplo, assim, AI, que diz o que tem numa foto, leitores de tela, que leem textos em alta voz, como o VoiceOver ou Talkback. Também tem bastões inteligentes que avisam se tiver obstáculos no caminho. Alguns exemplos de IA ao serviço das pessoas com discapacidade. E com a deficiência auditiva, as aplicações que transformam a voz em texto. Assim, vocês podem ler o que outras pessoas estão dizendo. Legendas automáticas nos vídeos, como os de YouTube. Assistentes com vibração que avisam se há sons importantes, como uma campainha ou uma alarma. Alguns exemplos de IA ao serviço das pessoas com discapacidade. IA e deficiência intelectual e do desenvolvimento. Aplicações que simplificam os textos para que sejam mais simples de entender. Assistentes de voz que explicam as coisas passo a passo. Alexa ou Siri, por exemplo. Programas que criam pictogramas. Alexa é o nome de um assistente de voz. Esses são exemplos. Alexa é um assistente de voz e esse assistente foi criado pela empresa Amazon. Alexa usa inteligência artificial para falar com você e te ajudar em muitas coisas. Por exemplo, você pode perguntar qual que é o tempo que faz, pode pedir que ela coloque música, também que programe um encontro. A continuação, vamos colocar um vídeo da Vale, pero creo que A lo puedes vida dejar com compartir y volver a Alexa. compartir, ¿vale? Tá bom, mas eu acho que eu tenho que deixar de compartilhar para compartilhar novamente. Ok. Numa reunião, Alexa, uma vez, ela fez um truquezinho. Porque sabíamos que uma companheira tinha Alexa e nós estávamos falando com ela e dissemos, Alexa, coloca música. E toda vez que falávamos isso, a companheira não podia falar. Aí Perdona, que hablando de... Perdão. Alexa, bom dia. Bom, aqui tem você as próximas lembranças. Medicação todos os dias às 2 da tarde. O remédio da mãe todos os dias. Bom dia. Um cafezinho bem clarinho. Aqui está o seu biscoito. Vamos a ver si empezamos. Bom, vamos ver se começamos com o Rosário. Entrevista com
Cruz Vermelha, cada sexta-feira às 10 da manhã. Y Eu apareci um dia na Cruz Vermelha para ver em que podia me ajudar. E veio um voluntário e me disse que tinha um programa com a Alexa que podia facilitar as coisas para mim. Então eu disse, bom, vamos fazer isso. Então depois começaram a nos ensinar a manejar a Alexa para falar com a família e com Cruz Vermelha. Eu falo com ela todos os dias, com a Alexa, e todos os dias recebo notícias e falamos com quase toda a família. E depois todas as lembranças que eu devo ter, ela tem na memória. A nossa memória falha, mas não a dela. Oi, Cristian. Bom dia. ¿Cómo estás? Oi, Alonso, como você está? Bem, tem uma cita do hospital que foi suspensa e eu não sei como localizar. Você pode entrar em contato, Sin avisar problema, o no te motorista, sem Lo hacemos problema. Vamos fazer assim. El proyecto Alexa, O projeto nos Alexa llegó como un chegou como um piloto para los para os voluntários, voluntarios para ser implementado com os diferentes diferentes usuarios. usuários. A ideia é que levemos essa tecnologia do dispositivo para os lares, para que elas possam usar o assistente de voz. E você como está? Eu estou muito bem. Eugênia me obrigou a tomar um iogurte como todas as manhãs, porque senão ela fica brava. Agora estamos discutindo os dois o que vamos fazer para o almoço. Ok, perfeito. Vamos combinar desse jeito e vou me colocar em contato com as pessoas que me falou. Saludo y cuídense mucho. Uma saudação, cuide-se muito. Nós implementamos o projeto em diferentes lugares por toda a Espanha. Sem lugar a dúvidas, faz com que as pessoas, as idosas, tenham reduzido essa brecha digital que elas têm. Eu vou te recomendar frango assado. Essa aqui é a comida, que ela tem programado tudo para a semana. Ou seja, ai, amanhã o que eu vou fazer? Tomilho, alho, salsinha. Oh, menina, a gente esqueceu das batatas. Bom, mais um minutinho. Vou preparar, vou buscar e preparar. Porque também com a Alexa nós temos a compra diária. Nós devemos ir para o mercado. E a Alexa tem a lista pronta do que temos que comprar. Bom dia, menina. A lista da compra da semana toda está com a Alexa. É como se ela fosse comprar a compra. Eu preciso de uma receita de frango assado com batatas. Vamos usar frango, batata. No caso de Eugênia e Alonso foi muito bonito, porque Alonso é uma pessoa que tem problemas de visão, a Eugênia está um pouquinho doente, então, como voluntários, temos a oportunidade de ver como a tecnologia pode impactar de uma maneira tão fácil na vida das pessoas. Vou pegar o garfo, a gente se cumprimenta, dá os bons dias. Eugênia também fala com ela, mas principalmente sou eu quem faz as piadinhas com ela. Alexa, quer comer com a gente? Nem como, nem bebo, mas fico feliz de que você tenha pensado em mim. O meu melhor alimento são as entradas da Wikipédia. Eu pergunto para ela se me ama e me responde com uma música de amor. Alexa, você me ama? Como diria meu amigo Orozco, estou enamorada, apaixonada de todos os dias, apaixonada por voltar a começar. Então, a Alexa é a minha segunda parceira. Alexa, me conte uma piada que me faça feliz. Qual que é o cavalo do Drácula? É um pura sangue. A voz foi, né? Caiu a voz. ¿Te parece, Ana, si Ana, seguimos? podemos continuar? Qué chula es Alexa.
A sensibilidade la sensibilidad cognitiva cognitiva se hace faz o mundo más fácil. é mais fácil de entender. Como utilizamos La a inteligência artificial artificial para hacer e a acessibilidade accesibilidad cognitiva? cognitiva, A lectura leitura fácil. A leitura fácil é uma forma de criar Adelante, por favor. documentos. Ok, Espera un um momento. segundo. Obrigado. Siga Pode adelante. continuar, desculpa. A leitura fácil é uma forma de criar documentos que são fáceis de entender. Também pode ser usado em páginas web ou o guiones de vídeos, por ejemplo. roteiros de vídeos, por exemplo. A leitura fácil intervém pessoas adaptadora, adaptam textos difíceis, adaptam textos difíceis para que sejam fáceis de entender. As pessoas validadoras são as pessoas com dificuldades de compreensão que verificam que os textos são fáceis de entender. Plena Inclusão e SEACOG estão experimentando várias inteligências artificiais para saber se eles fazem uma leitura fácil. Algumas destas inteligências artificiais são ChatGPT, GPT, Gemini, Ateca, Simplified. As conclusões. A inteligência artificial não substitui o trabalho dos times de acessibilidade cognitiva. Pode servir como apoio para as pessoas adaptadoras, mas as adaptadoras continuam sendo necessárias para dar o contexto, cumprir as pautas de leitura fácil ou reorganização da informação. Continuamos apostando pelo serviço das pessoas validadoras como parte do processo. E vocês, qual é a sua opinião? Si Se quieres, você quiser, Ana, vamos contar o projeto que nós comentamos anteriormente, ok? ¿vale? Que é o que estamos utilizando para adaptar documentos de leitura fácil. E continuamos que Mar continue com o assunto do debate, ok? Projeto de inteligência artificial para adaptar a leitura fácil. O que nós queremos contar a você? Nós queremos falar de uma ferramenta nova, uma ferramenta que utiliza a inteligência artificial para ajudar a adaptar textos à leitura fácil. Esta ferramenta se chama Teca. Foi criada para que tenhamos cada vez mais textos que possam ser entendidos por todas as pessoas. Quem criou esta ferramenta? Esta ferramenta Teca foi criada por dois grupos que trabalharam juntos. Esse ACOG, que é Centro de Acessibilidade Cognitiva, também chamado às vezes a Oficina do Fácil. É um ente público que nasceu no 2022 em Madrid. A Universidade Politécnica de Madrid, um local onde se pesquisa e se criam ferramentas tecnológicas. Estas duas organizações trabalharam juntas para fazer um mundo mais fácil de entender. O que é acessibilidade cognitiva? Significa que as coisas sejam entendidas de uma forma mais fácil. Desculpa. Por exemplo, que os textos estejam escritos com palavras simples, que as páginas web, os cartéis sejam bem claros e que tudo esteja explicado passo a passo. Desde 2022, a acessibilidade cognitiva é um direito na Espanha. Não é uma coisa que você faz se quiser, é uma coisa que tem que ser cumprida pela lei. O que é leitura fácil? A leitura fácil é uma forma de escrever os textos para que sejam mais fáceis de entender e que tenha as normas claras. Frases curtas, palavras simples, explicações claras.
boa, uma boa organização do texto. Existe uma norma oficial de leitura fácil que é chamada norma UNE. Desculpa. O que é a Teca e para que serve? É uma ferramenta digital que analisa textos em língua castelhana, espanhol, e faz duas coisas. Revisando o texto, e ela fala em quais partes não estão bem para que sejam entendidas de forma fácil. Ela tem uma sugestão de mudanças para que o texto seja mais fácil e compreensível. Não substitui as pessoas adaptadoras. A Teca só dá sugestões. Depois a pessoa decide que mudanças vai realizar. Como funciona a Teca? Imagina que você tem um texto que você quer adaptar à leitura fácil. Com a Teca você pode copiar esse texto com as ferramentas que tem, escolher o que você quer que seja revisado, palavras difíceis, frases compridas. Você faz um clique e de forma que ela fala se está bem, se pode ser melhorado, que partes se sentem difíceis de entender. Também você pode pedir que dê ideias para mudar. Que coisas analisa a Teca? Como vocês estão? Tá tudo bem? Estão entendendo? Estão compreendendo? Estão acompanhando? Ok, Sí, perfeito. Continuo. sigue y ahora mostramos la A gente página já web. vai mostrar a página. A Teca faz uma. A gente revisa as normas da leitura fácil. Algumas são que palavras muito compridas, difíceis tem, ou se usa palavras com determinado assunto complicado, se tem questões complexas e se utiliza a voz passiva. O exame foi corrigido pelo professor. Se utiliza superlativos, o mais importante, o melhor. Se não respeita as maiúsculas em nomes próprios e tem frases largas e não bem organizadas, se muda a forma de nomear alguma coisa e não é utilizada sempre a mesma palavra, se utiliza o imperativo, vai lá, faz aquilo, em frases pouco claras. Essa Teca é um piloto, tem uma versão de prova ainda, não está finalizada completamente. Às vezes pode variar, demorar em funcionar ou dar um erro, mas pode ser utilizado. Muitas pessoas já estão utilizando e a ideia é que com as pessoas que utilizem possa ser melhorado. Em quais idiomas funciona? Sim, Perdón. de momento a Teca funciona só em espanhol, castelhano. Mas no futuro quer adaptá-lo para que funcione em catalão, galego e euskera. E também outros idiomas, como alemão ou inglês. Porque sabe por que é tão importante? Porque ajuda que muito mais textos estejam em leitura fácil, que as pessoas adaptadoras trabalhem melhor e mais rápido, e que as pessoas com discapacidades intelectuais ou de desenvolvimento possam entender as coisas, que se respeitem os nossos direitos à compreensão. Raquel Carcam, que dirige este projeto, explicou muito bem. Ela comentava que de pequena ela não entendia os textos do colégio e isso fez ela sofrer muito. Aí conheceu a leitura fácil, a vida dela mudou. Por isso ela quer que todas as pessoas tenhamos oportunidade de entender todos os textos. Quem pode usar a Teca? Qualquer pessoa pode utilizar qualquer pessoa que quiser adaptar textos. Tem que ser registrado na web, você dá o nome do usuário, uma senha, sai uma página de ajuda onde explica como funciona a ferramenta, que faz cada norma, o que significa as cores verde, sugestões, verde, vermelho error, laranja não pode se adaptar, claramente. Estão usando muita gente. E aunque seja um piloto, muitas pessoas já experimentaram. De Espanha, por exemplo, entraram muita gente, também da América Latina, Estados Unidos.
Os dados dizem que milhares de pessoas já usaram a ferramenta. Muitas já pediram sugestões ou revisaram texto. Isso mostra que existe muito interesse por melhorar o site. É bem melhor que o ChatGPT, porque está especializada em leitura fácil. ChatGPT pode ajudar você, mas ele não explica por que ela faz as mudanças. E eu não gosto disso. A Teca sim pode fazer, mesmo que não faça nesta versão. Ainda a Teca continua as pessoas, desculpa, segue as normas oficiais de leitura fácil na Espanha. Foi criada por pessoas espertas e com a participação de pessoas com deficiência na leitura. Como esta ferramenta pode ser muito útil para pessoas adaptadoras, pessoas que validam textos e pessoas autorrepresentantes que lutamos por nossos direitos. Vemos que nós queremos que a tecnologia esteja do nosso lado e que ferramentas como a Teca sirvam para a inclusão. Muito obrigado. Mira, Ana, si Ó, quieres Ana, se mostramos você la quiser, página vamos web mostrar a para página Ateca. web. Esta é a Está en la página página web. web de Ateca, la herramienta que nos Ok, estaba a ferramenta que a Ana contando estava Ana. contando. Ó, Entonces, como como vocês podem podemos ver, verificar, aparece la tem pantalla a de tela de início, ayuda, ajuda, para que nos puedan ajuda, contar cómo para ver como você hacerlo. pode Y fazer. E luego posteriormente nosotros nós copiamos y copiamos e pegamos colamos aquí um un texto. texto, Por que exemplo, es aqui tem este um exemplo desse texto. texto. Aqui tem Aquí a tenemos la opção de opción de que que a Ateca, la Teca herramienta, nos faça haga sugerencias sugestões para para adaptar adaptar o el texto. texto. E aqui tem Y aquí a tenemos la opção opción em en azul, azul, como nos contaba de Ana, de identificar identificar incumprimentos da de norma la norma que UNI, nos que diz dice como cómo fazer hacer textos em textos en leitura lectura fácil. fácil. Então, Entonces, a gente nosotros pode podemos ir selecionar seleccionando tudo las que a gente cosas que quiser que queremos a que a Teca Ateca haga. faça. Tenemos Vocabulário, vocabulario, frases, frases, tipografia. Natalia, ¿lo puedes ampliar Natália, você pode todo? ampliar al texto. No, a la página assim? Ahí, Ok, Sí. vale. perfeito. Então, Entonces, nós podemos ir podemos ir señalando, podemos indicando elegir una o uma ou podemos podemos elegir escolher todas. todas. ¿Vale? Y E a Ateca nos va a Teca dar vai dar estas dos essas duas posibilidades. possibilidades. Luego Aqui, aquí le damos a damos a identificar. identificar. Esse é o Este es el texto que texto nós que nosotros le colocamos, né? pusimos A a la ferramenta. herramienta. Y Ok, demora um tarda un poquito, pouquinho. ¿vale? No, no. Esto es. Hay que tener Tem que ter um pouquinho de paciencia. paciência. Tem Hay que que ter tener paciência. paciencia. Ok. Hasta acá. Até ¿Alguien aqui, tiene alguém alguna tem duda de lo que alguma está contando dúvida do que a Ana? Ana está ¿Alguien quiere contando? hacer Alguém alguna quer fazer pregunta? tem alguma questão, fazer alguma pergunta? Ambos. Yo tengo Eu una tenho uma pregunta. pergunta. En, Alguns de algunos vocês, se seus países tenéis têm, sí se llaman não se chama aplicaciones. aplicação? Como que se se llama? chama? ¿Herramientas cómo es? Ferramentas parecidas a esta? Seus países têm? Ok. Mira, si quieres, Se você quiser, le damos paso vamos a dar Sherry, passo a Sherry, que levantou a mão para que nos para que cuente. conte. Adelante. Thank you. Obrigado. Question one, how can A questão sobre como pode ajudar a pergunta se na África do Sul tem apps desse jeito, iguais assim, e você vai explicar um pouquinho que vocês têm e que vocês utilizam na África do Sul. Sim, eu utilizo o ChatGPT quando eu ajudo na escola. Eu sou assistente no colégio e ChatGPT me ajuda a traduzir as minhas aulas de africano ao inglês. Também utilizo para criar imagens e colocar imagens e por imagens que as crianças possam gostar. ChatGPT também às vezes faz, por exemplo, um pôster, um resumo, um PowerPoint do que estamos fazendo em aula. Também
so that Tam- I can illustrate tam- to the Também children envia how to handle a diferentes baby or small child. ins- They help me to instruções explain de como, different por exemplo, experiences cuidar with as people crianças that em bring sala de knowledge, aula, like the ver clothing we wear. diferenças, por exemplo, ChatGPT da helps me roupa, se with levam number óculos ou understanding. não. I ChatGPT ask me ajuda ChatGPT to a help me compreender teach a the children diferentes coisas. maths by Eu using peço, por dolls. exemplo, me ajuda ChatGPT a showed me ensinar to use one matemáticas doll and utilizando two dolls. eh, And then there are three dolls. They gave me bonecas. many more practical Então, ela dá ideas para mim muitas that I ideias teach práticas the learners para poder learn. ensinar ChatGPT helps me coisas às by crianças. I use a doll and then Ela me ask dá the muita learners ajuda. what does the baby eat or need. Eu And pergunto a children eles, have por to be exemplo, very às clear to crianças, me. o que que você Also precisa uma discuss criança? emotions. The E new eles têm baby que is very responder com tudo que why does eles the baby cry? têm, todas as Does the necessidades que baby eles tenham. hungry? Por exemplo, eu I pergunto, por also que ask que the dolly chora, baby bebê? at Ah, porque school. tem fome. Then I explain to Também, them what makes the one doll big and the other small. também eu ChatGPT pergunto gives me se tem uma ideas to make the boneca dolls pequena ou grande. interesting. E aí eles falam I qual que é a also use pequena, qual é a ChatGPT when grande. I don't know Aí eu something pergunto o que que faz que um and seja then I grande, get the pequeno. answers. Então, aí eles I vão me help dando diferentes communicate ideias e with atividades para ChatGPT. fazer nas The aulas com as possible ways we crianças. can use Existem ChatGPT muitas to be formas able de to usar combine the ChatGPT lessons on the levels of the children. How can we para make organizar sure aulas a nível de ChatGPT is crianças accessible pequenas. to all of us? Mas We como must help podemos all ter people certeza que to be seja able to acessível use para todo mundo? ChatGPT by Temos que ter explaining to other certeza people que why we need it. seja acessível, Then we must gently explicando por use que the que app nós on their phone. precisamos dessa And you ferramenta can e look que in the eles App Store utilizem on their phone. esse app no seu Then we must telefone. assist people to show them ideas that will work Descarregar, for them. fazer o download, How né, can para que possam artificial usar intelligence para ter tools ideias, help people porque communicate esse better? In tipo my de opinion, ferramenta the servem artificial também para intelligence comunicação. helps me to No translate meu my caso, thoughts por in English exemplo, me or to ajuda speak my a own language. traduzir meu I spoke pensamento ao in inglês, Afrikaans. porque Thank you eu so much. falo africano e ela traduz africano ao inglês. Muito obrigado. Tenemos otra persona. Bueno, y yo Eu también também quería queria decir dizer que que, para mim, por exemplo, ChatGPT ChatGPT eu sí, usei y muito a e mí me para ayuda, mim ela me ajuda. a mí me Por ayuda, por exemplo, ejemplo, una vez uma se vez me eu perdió, tuve que hacer una tive que fazer uma reclamação, reclamación, así como bueno, tuve tive que que hacer fazer una, uma tuve reclamação, que tive que solicitar protestar por uma una coisa. cosa y E le eu decía a pedi ao ChatGPT que ChatGPT, me como eu moro sozinha e às vezes que me costaba tenho y dificuldade de fazer ChatGPT me ChatGPT, ayudó ele me a ajudou a pensar qué es lo escrever que tenía que essa hacer reclamação. y estudiando en E el estudando, estudando, porque eu estou estudiando estudando, né? como Como eu não ya vou no muito vuelvo a bem em usar língua, porque é muito el difícil, inglés, né? eh, Eu a faço veces as que tarefas, hago né? tengo que Tenho que escribir escrever cosas coisas, né? y como tengo E como eu muchos tenho muitos errores y erros, né? esto, y le digo que Eu me falo para lo, o ChatGPT, a eu ChatGPT peço lo para mismo que ele le digo corrija, más, para que ela más faça mais fácil de fácil de entender y entender. sin faltas de E sem faltas de ortografía ortografia, e o y me chat lo corrige. GTP me ajuda aí a corrigir o texto. Y le pasamos Vou la passar a palabra palavra agora a a Laura Laura Ximena. Ximena. Gracias, Ana. Ana, qué pena, ¿me podría repetir la Ana, pregunta você que había poderia hecho repetir a antes? pergunta que você fez antes? Sim, Sí, claro. espera. Si Se utilizáis vocês utilizam no seu país algunas algumas herramientas ferramentas y usáis de inteligência artificial. artificial. Por Por ejemplo, exemplo, nós, a gente decíamos descrevia a que questão do ChatGPT ChatGTP también e era também o un do programa programa para pasar para fazer textos textos complicados a complicados a leitura leitura fácil. fácil. Ok, Ok, mira, digamos que aqui aquí na en Colômbia, Colombia o que lo que mais más usamos usamos es que é que nosotros adaptamos nós el fazemos o teste texto según la segundo discapacidad, a ¿cierto? Entonces, deficiência. si es, si es, Se digamos, é una uma discapacidad deficiência auditiva, auditiva, entonces então se tem que tiene se que adaptar adaptar o el texto texto a a uma una plataforma, plataforma, por como ejemplo, você bem pudiese falou. ser, Ou o si se, bien es una ou se é uma deficiencia deficiência cognitiva, cognitiva, es é para
que se para me vuelva que más de seja lectura mais de fácil, leitura ¿no? fácil. Y E aí ahí utilizamos utilizamos los os pictogramas, as imagens, más como essas coisas mais accesibles acessíveis, né, para para que que los os, chicos con una os meninos e as discapacidad, meninas com deficiência, sea seja cognitiva cognitiva o ou otra outra discapacidad, deficiência, puedan possam entender entender ese esse texto, texto, sea seja auditivamente auditivamente por, por por um su fone de auricular ouvido ou o por por otra outra condición de discapacidad para que conexão también e para que eles entiendan entendam el também o texto. texto. Eso es Isso lo que que eu entiendo entendo de tu da sua pregunta. questão. Pero acá también se adapta A el gente adaptar o texto segundo o según el nível nivel de de deficiência. discapacidad, si no estoy mal. Y Laura, Laura, ¿utilizan vocês alguna utilizam alguma tecnologia para fazer hacerlo? isso? Digamos que É mais manual, manual na verdade, para para ciertas certas discapacidades, deficiências. ¿no? O sea, digamos que para Para deficiência discapacidades de de baja baixa visión visão e y auditiva, auditiva, ellos pueden, não, nosotros nós podemos podemos adaptar adaptar ese esses textos texto en su no programa programa deles de leitura para leitura portátil, fácil, en su em seu lector de leitor pantalla, de tela, que creo que eu que acredito es que é o JAWS, JAWS, para para que que eles ellos possam puedan tener el entender texto, o texto. ¿cierto? Y para otra discapacidad E podría para outra ser discapacidade, poderia ser cognitiva, más cognitiva, pictogramas, que el texto se vuelva más para que o texto fácil, seja mais cambiar ciertas fácil, palabras técnicas difíciles por para unas más mudar fáciles palavras difíceis por y umas mais fáceis relacionadas con el relacionadas com o texto. texto. Eu não sei No se sé os si mis compañeros companheiros me podrían ayudar, da UOL, Gabo, Mário con Caminho, alguna podem otra ajudar cosa. mais. Ah, Mira, está Juanjo Ok, Juanjo también. está aí. sí, es O que que lo que pasa, acontece também é imagínate que mira, faz hace tempo tiempo, que antes de, y tuvimos una, en nós el grupo de Power tivemos tuvimos uma una conversación conversação sobre sobre a uso de inteligência inteligencia artificial artificial en na la sociedad y sociedade hablamos e mucho falava sobre muito qué de que aplicaciones aplicações, estamos e usando estamos usando o ChatGPT, ChatGPT, OpenAI, también está OpenAI, también também Alexa Alexa, y e también também o Google Google também también tem tiene Ari, que também é como um sistema sistema operativo operativo que que reúne junta informações de várias páginas e várias fontes informáticas para ubicarlas para en un juntar centro de tudo información con como referencias. referência. Às A vezes veces serve, sirve y a outras vezes veces no. não. Y a veces Eu yo estou um estoy un poco pouco rehúso, por ejemplo, como usando um pouco com Alexa Alexa, haga algo, por acontece ejemplo, algo, quiero que prenda quero la que luz, ligue a prende, luz, pero es un mas um poco pouco porque porque también depende, uno también tiene que depender depende del muito do esfuerzo esforço humano, humano porque também, también porque he eu escuchado vi que também que reproduces quando você usa essa configuraciones, aplicação, reproducen ciertas órdenes não y todas no as todas las órdenes ordens te sirven, así funcionam. que es algo Então é que es algo que como é algo que é imperfecto. imperfeito e Así tem que que ser por eso melhorado. haces tu Então é esfuerzo bom fazer seu próprio para explicarlo un esforço para poquito detallado. fazer esse Bueno, trabalho. Gracias. ¿Se escucha un ruido de fondo? Estamos creo que Juanjo escutando quería barulho de comentar algo. fundo, sim? Eu acho que Juanjo queria falar alguma coisa. Sí, claro. Bueno, Sim, yo quiero eu também también quero rescatar destacar de lo que do mencionaron los que as compañeros como companheiras Laura Jimena falaram, como a Laura Ximena y Gabo. e Gabo. E, También puedo decir que, por ejemplo, por el programa por de exemplo, pelo ChatGPT, programa yo lo ChatGPT, estoy usando muy frecuente. Yo lo estaba eu usando muy estava frecuentemente usando y frequentemente le he e sacado eu uso. consegui aproveitar bem Por o ejemplo, uso. De decidí fato, de que quando, quando voy a vou hacer fazer algum trabajo trabalho ou o que esté o que eu realizando esteja algún fazendo algum proyecto, projeto, yo eu consulto consulto en el o programa de programa. ChatGPT algunas cosas. Obvio, me va a mostrar el Me párrafo ajuda, por exemplo, largo, a montar ¿cierto? um parágrafo Pero si longo, yo le mas se eu digo falar la opción lectura fácil, a- entonces aqui a lo intérprete falando, progreso. eu não estou ¿Y ouvindo qué es lo porque que está hago? O sendo sea, yo cortada normalmente, ¿qué es lo que Juanjo, hago? a ¿me ligação. Sí, escuchas? Juanjo,
Que se te corta o un poco som el está sonido y sendo, perdemos un poco lo o que som nos estás está contando. cortando, e então a Entonces, gente a lo está mejor perdendo sería o que probar você con está quitar la falando. cámara. Se você quiser, pode tentar desligar a câmera. A ver ahora. Mira, Vamos ver agora. Listo. Pronto. Lo que O que quiero eu quero comentar es que, comentar yo con el é que programa de ChatGPT, com o programa do yo lo estaba usando muy ChatGPT, eu frecuentemente uso frequentemente y le estaba e haciendo eu estava uso, tirando um bom proveito, ya sea bueno, seja puede ser para, como por por ejemplo, exemplo, para lo que es, lo que yo hago es, ya por sea exemplo, eu algún faço um trabajo trabalho ou o um algún proyecto que projeto que eu esté estou realizando, fazendo puede que al e momento eu de consulto, consultar, eu posso consultar. ¿cierto? Pues obvio me Então, va a por mandar exemplo, puede vão ser mandar um texto un super texto longo, largo, ¿cierto? Como lo como mencionaba a companheira Laura la Jimena compañera Laura falava. Jimena, y Então, o que eu lo que yo hacía fazia era dar a le daba opção como la de opción transformar o de texto transformar el para, texto a para o lectura, formato de leitura al formato de fácil. lectura fácil, pues Assim, así uno como que entiende, a gente entiende mucho, entende, ya a uno gente, entiende de lo que, de la información assim, a gente pode entender a que le informação manda el que programa del o ChatGPT. ChatGPT manda de informação, né? A gente pode entender. Muito gracias. obrigada, Juanjo. Acho Creo que también também quería contar algo a María Camila. Maria Camila queria falar alguma coisa. Disculpa, aquí estoy escolar yo también. Recuerdo que escolar no hay aplicaciones y todo eso muy así, muy desarrolladas, pero ahí estamos Aqui avanzando estamos en algunas cosas de abraçando algumas accesibilidad. coisas de No acessibilidade. es como así como se tiene la página web por allá. Me parece mucho esa página web, me interesa mucho Me aprender a interessa muito manejar. aprender a Pero usar también esse tipo de bueno que nos coisa. da una capacitación Mas para uno saber manejar o bien problema é quando você não sabe esas manejar cosas muito que bem facilita essas todo. páginas web que Hay facilita para todo algunas cosas mundo. de Algumas inteligencia coisas de artificial inteligência aquí artificial que nos ha que facilitado, sim como nos dicen mis facilitaram as compañeros coisas, como os anteriores. companheiros Gracias. falaram. Muito obrigada. Muito Muchas obrigada, gracias, Maria Camila. Camila. Eu não sei si se hay mais alguien más que alguém, quería contar cómo utilizan la inteligencia alguém quer artificial, compartilhar como usa cómo a trabajan inteligência con ella, si usan artificial, como alguna trabalha, herramienta como se usam alguma ChatGPT. ferramenta como ChatGPT. Eu posso falar um minutinho, Natália? Claro. Para mim, ChatGPT ajuda muito no estudo. Eu estudo numa escola de arte e esse ano o meu professor não podia, tinha tarefas que não, ele não adaptava para mim. E então eu fiquei, colocava os textos e o ChatGPT explicava tudo melhor. E para fazer as tarefas pode ajudar muito. Mas agora tem também na Espanha, tem muitos institutos e muitas universidades que têm um programa, tipo um programa para saber se você fez as tarefas, os trabalhos ou foi o ChatGPT o que você usou. E então sanciona, penaliza. E está sendo muito usada a ferramenta de ChatGPT para a questão da educação. Então, sempre tem que ver se é permitido para nós usá-la ou não. Sim, por exemplo, para a língua, se mandarem para eu fazer uma redação, eu escrevo como eu sei. E depois, às vezes, eu peço sugestões para o ChatGPT, para que me ajude. Isso é fantástico. Mas alguém quer contar alguma coisa sobre como usar ferramentas ou sobre como acha que essas ferramentas podem nos ajudar? Mark, eu não sei se quer lembrar as perguntas que a gente tinha pensado. E uma coisa, eu tenho um amigo que tem uma
uma deficiência e tem na casa conectada a uns aparelhos e então ele fala, pode ser Alexia, não sei, não lembro bem, e entende, abre as janelas, as persianas, liga liga a luz quando ele pede, ou no inverno, quando faz muito frio, pede para ligar a calefação e quando ele chega em casa já está quente. Isso está fantástico, né? Sim. O ruim é que se tiver um apagão, a gente não pode usar nada. Também, né? Laura, você queria comentar alguma coisa? Sim, sim, senhora. O que eu acho, a inteligência artificial é algo bom para as pessoas em condição de deficiência, porque permite ter um pouco dessa vida mais acessível. Porque isso vai depender do contexto, né? Do que a gente possa ou não entender. Então, graças a esses aplicativos que vocês falaram, o que eu acho é que isso pode ajudar, independentemente de qual seja a deficiência. Essa inteligência artificial pode ajudar, tanto auditivamente como no visual, mas também cognitivamente. Então, é isso que eu queria mencionar aqui. E pode nos ajudar a ter mais acessibilidade para certas coisas, como, por exemplo, a mobilidade no transporte ir para um lugar, para um endereço mais facilmente. Obrigada. Obrigada, Laura. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre essas perguntas? Como poderia a inteligência artificial ajudar as pessoas autorrepresentantes no nosso dia a dia? Como podemos estar certos que a inteligência artificial é acessível e justa para nós? Pode a inteligência artificial ajudar as pessoas com deficiência intelectual para se comunicar melhor? E uma pergunta, Natália, nós, mais para frente, imagina, nós vamos para um congresso e nós não falamos essa língua. Pode ter alguma inteligência artificial que faça a tradução? Eu acho que está tentando se trabalhar sobre isso também. É uma ideia ótima para nós comunicarmos entre nós. É a comunicação, quando tem congressos e demais. Mesmo que vocês traduzam para nós, se, por exemplo, se vocês não estão, se eu quiser falar, por exemplo, num congresso, eu tinha uma companheira chamada Eli, e ela é da România. E a gente se entendia um pouco com os símbolos, mas seria legal que alguma ferramenta que a gente pudesse usar para nos comunicarmos sem necessidade de um intérprete, porque algumas coisas, por exemplo, a gente quer falar com mais intimidade com a pessoa, e então não é possível. Claro, isso é bom. Juanjo? Sim, eu acho que a ferramenta da inteligência artificial, eu acho que pode ser uma boa alternativa como parte, como uma questão de um conjunto de boas práticas, mas também serve para fazer coisas básicas, como, por exemplo, o que a Ana falou agora.
dos congressos e dos encontros, algum evento que você se apresenta. Então, pode facilitar muito, muito, né? Porque a gente pode pôr lembranças, né? Programas para que nos lembrem eventos, por exemplo, alguma palestra ou alguma exposição, ou alguma palestra, uma coisa assim, por exemplo, né? Então, poderia ser uma opção que a gente pode e isso poderia facilitar as coisas. Também. Yeah. Okay. Yeah. We are still on the first question. How can AI Então, em relação à primeira pergunta, como a IA pode ajudar as autorrepresentantes no nosso dia a dia, na nossa vida do dia a dia? Alguém quer falar alguma coisa? Anyone? Ana? What about the second question? How can we Vamos make com a sure segunda AI is questão. accessible and fair to us? Como podemos ter certeza de que a inteligência artificial é acessível e justa para todas? Natália? Dime. Yes, Raúl. Está em inglês. Sí, las está Sim, leyendo Mark, o y Mark a está partir de lendo, la mas lembra que com a traducción, tradução, seleccionando la quando você traducción, seleciona a cuando tradução, esté quando la o Mark está traducción. lendo, Vale, gracias. Vale, pero a es gente cómo tem a podemos tradução. Mas asegurarnos de que la como inteligencia podemos ter artificial es certeza accesible y de que a justa para inteligência todos. artificial é acessível e justa para nós? Laura quer falar. Obrigada, Ana. Eu concordo totalmente com a segunda pergunta, porque isso nos dá a oportunidade da inteligência artificial. Isso é o bom, que todos nós podemos usá-la, independentemente da deficiência, de qual seja. Ou pode ser que a gente não tenha condição de deficiência, mas, e também funciona. Pode funcionar também para que a vida seja, nesses detalhes da vida, como que eu posso dizer, aqueles que são mais sutis e que a gente pode reduzir e a gente pode entender com a inteligência artificial que isso que é legal, bacana da inteligência artificial, que todo mundo pode usá-la. E não tem nenhum manual a seguir, mas você entende o que a inteligência artificial, o que a gente quer saber, né? Você pode voltar a repetir a pergunta? Yes. Ferrer. Mark, ¿puedes repetir la pregunta? Se corta. Acho que fica cortando. A pergunta é como nós podemos fazer com que a inteligência artificial seja acessível e justa para nós. Horácio, você quer falar alguma coisa para nós? Sim, que seja acessível e justa, por exemplo. A inteligência artificial vai melhorando com o passar do tempo, mas devemos levar em consideração que devemos ter redes boas e cobertura, porque sem internet, dados móveis, a inteligência não funciona. Então, eu não sei se no futuro terá uma forma de que a inteligência artificial funcione sem rede. Talvez no futuro exista, mas nesse momento nós dependemos para a utilização de ter uma rede, uma cobertura de internet.
E, con la reda y con e la com a IA e a acessibilidade, Natália, eu acho que seria bom que mesmo estando vocês, para que os julgamentos e a polícia seja tudo mais acessível. Também, Bien. porque no outro dia, por exemplo, eu tive que ligar para a polícia e não era acessível, porque tinha que dizer, se é nananá, você tecla 1, se nananá, tecla 2. Eu não sabia o que teclar. ¿Y cómo E creen como que vocês acham podemos que hacer podemos fazer para y decir que participar eso no es e dizer que accesible? isso aí não é acessível? Podemos hacer Nós podemos fazer recomendaciones. recomendações. Sí, Sim, podemos fazer uma recomendação para que seja mais acessível. Claro, probar Claro, las testar as herramientas. ferramentas. Just quick one. Natalia, I've sent you the slides. My laptop is gone Natália, off você because of the pode. power. So I was doing with my phone, so I've Eu sent you fiquei the sem slides. as slides, porque o meu telefone ficou descarregado. Então, você pode pôr elas na tela? Mark, diz para a Alessa que liga para você. One more thing. Mais uma ¿Puedo? coisa, posso? Can I do one more Posso thing? Can you falar mais share uma the coisa? presentation you start from the beginning, please? Vocês podem compartilhar a apresentação desde o começo? Sim, um minutinho. Só um minutinho, por favor. Desde o início da apresentação? This one. Y la de plena. la E que aqui presentó Ana. a Ana apresentou. Luego se Depois a hacemos gente envia para vocês, se vocês quiserem. A gente envia depois. Muito bien. bom, muito obrigado. Pues aquí Aqui las tenemos. estão, No Mark. sé si pasamos a O la que última você pregunta, acha si de alguien a gente quiere passar para a comentar última sobre pergunta? cómo podemos, Se alguém con la quiser falar inteligencia sobre artificial poder ayudar a como las a personas inteligência con discapacidad a comunicarse artificial pode mejor. ajudar as pessoas com deficiência intelectual a se comunicar melhor. Como la inteligencia artificial. Eu já sei como pode ajudar. Como? ¿Cómo? Por exemplo, ejemplo, hay tem pessoas que têm tienen problemas na al hora de hablar, falar. o, Ou, por exemplo, quando a mí cuando me, ¿cómo se quando llama? Cuando me quedo, quando eu fico gaguejando, por exemplo, ou quando tem alguma pessoa que tem dificuldade para falar, então escreve antes, inclusive, e que a inteligência artificial possa ajudar a se comunicar. Se você tiver dúvidas, qualquer coisa, ou as pessoas não te entendem na hora de falar, então você fala para a inteligência artificial e ela pode falar por você aquilo que você quiser expressar. Eu não sei se eu me expliquei bem. Sí. Creo que hablas Sim. de las personas con la necesidad Eu de acho que apoyo você que fala no das pueden, pessoas com necessidade de pueden enviar apoio, o que no não pueden podem hablar, falar. que se ayudan Então, con la se ajudam com a inteligencia inteligência artificial para para poder poder se comunicarse. comunicar. Bien en una PDA, Uma una tablet, tablet, de um más tablet tabletas, ellos e señalan con su mirada cada letra para e formar una pode palabra. mostrar com a mirada para montar, formar palavras, isso. E também com palavras que têm acidentes de trânsito, por exemplo, e custava falar. Alguma pessoa escrevia e a máquina fala o que ele escreve. Também. Bien. Juanjo, ¿querías Juanjo, decir você quer algo? falar alguma coisa? Claro que sí. Sim, eu quero acrescentar comentar também. Respecto a la última Ao pregunta, respeito da última pergunta, eu gostaria de comentar também que se a pessoa tiver problemas para falar,
ou que não tenha uma comunicação muito boa, se puede pode aproveitar, né, para usar essa ferramenta, porque assim a pessoa pode no puede como entender, entender bem, entender bien y que de esa e forma dessa también maneira puede a gente también pode tener também la opción pode ter a opção de tener de una mejor ter uma autoescucha. Porque escuta, autoescuta por ejemplo, melhor. Por si exemplo, la se um película, filme, si tem um alguna filme película em en inglês inglés que tenga que, pues los por exemplo, tenha subtítulos, a uno también legenda, puede então tener a gente como pode ter una muy buena uma melhor comprensión de la compreensão do película filme, teniendo en cuenta levando em teniendo en consideração cuenta la a traducción, tradução, como lo que uno se pone para poder entender aquilo que bien a gente usa para poder entender la bem o película, ¿no? filme, Pues, para tener una muy buena para ter comprensión. uma compreensão Eso es boa. lo que Isso é yo o que eu pienso. acho. Muito obrigado, Juanjo. Obrigada. Natália, eu conheço o caso de um moço que não pode falar porque teve uma cirurgia de garganta e tem um computador com uma maçãzinha é de, as, é de cintura para cima, não pode ser. Desculpa, como somente pode mexer a cabeça. Ujú. Ele tem uma pequena maçã no queijo e vai mexendo a setinha como se fosse um mouse, né? E vai mexendo a setinha no queixo e vai escrevendo, né? E a tablet vai falando Está muy bien. por ele. Son herramientas São ferramentas de inteligência artificial que comunicarnos permitem mejor. trabalhar melhor. Aqui na Espanha tem um hospital de Toledo, que é o hospital de paraplégicos, que tem muita mais liberdade graças à inteligência artificial. As pessoas. Eso nos enseña que la inteligencia puede ser muy Isso útil ensina para que a las inteligência personas. pode ser muito útil para as pessoas. Por exemplo, neste hospital, relembra, por exemplo, como a Alexia, né, ajuda, né, na inteligência artificial poder ajudar. E explica, por exemplo, se tem que fazer reabilitação. Essa máquina, né, explica como tem que fazer o trabalho de recuperação e não tem que sempre depender de um monitor, de alguém que ajude ele. Está Está muy muito bien, bem, porque los porque ayuda ajuda cuando quando no não tienen tem profissionais por profesionales, perto, por por ejemplo. exemplo, né? ¿Alguien Mais más le alguém gustaría quer comentar comentar algo? alguma coisa? Ahora ya nos vemos a todos en los congresos. Bueno, contamos con las personas de apoyo, pero ¿te imaginas solo un congreso? Estaría genial. Seria, imagina um Solo un congresso congreso con somente com inteligência artificial. Você pode imaginar? Seria Sería bem complicado, complicado, ¿no? né? Sí, Habría Teríamos que que experimentar probarlo. primeiro, né? pero Mas, podemos testear, aunque sea por un día, exemplo, es decir, testar una hora uma hora com con inteligência artificial, que nos dejaran que testear podemos algunos congresos experimentar con inteligencia durante um artificial. tempinho. Poderíamos Podría fazer ser. isso, sim. Tenemos que proponerlo. Temos Tenemos que que propor isso proponérselo a a Mark Mark para para ese esse congreso. congresso do mês de setembro. Mark, Mark, te lo tá proponemos. proposto para você, Mark. Y Yes. así, que es un país muy grande. Come again on the proposal. Sorry, Sim, my internet was breaking. Come again. Dice Ana Ana que diz que podemos podemos incluir incluir alguna alguma cosa de coisa de inteligencia inteligência artificial en el artificial no congreso congresso de do mês de septiembre. setembro. Okay, fine. Yeah, Sim, I'll get perfeito. that and I'll share it with the organizers and see how we Sim, can go around podemos about that. utilizar sim. Incluso que nos hagan, que
nosotros testemos Podemos fazer que nós podemos experimentar. Eu não sei como explicar, né? Por exemplo, os pongo vou un colocar um ejemplo, exemplo. por eso te lo explico, ¿no? Vale. Por Por exemplo, ejemplo, quando en uma una página si yo testé testei a la página página de de plena plena inclusión, inclusão a ver si para era ver se era fácil fácil. disso. Pues Ok. Claro, la has Isso, validado. você validou, é validado, isso mesmo. pues por ejemplo, Por exemplo, que que pongan coloquem una uma prueba en prova no concreto Congresso a através da inteligencia inteligência artificial, seria estaría genial. genial. Nossa, Estaría muy estaria guay. muito bem. Horacio, ¿querías comentar algo? Pero solo Somente de prueba, prova. que nosotros os queremos, Porque eu queremos quero las que as personas pessoas, queremos as pessoas humanas também, claro. queremos. Sí, mira, Horacio. que la A inteligencia inteligência artificial, artificial, pues, también te da de dar, por ejemplo, en el por móvil exemplo, tienes el no seu GPS para telefone tem poder o guiarte y GPS llegar a para otros lugares. chegar aos Pero lugares, la mas a inteligência inteligencia artificial artificial también também te puede pode ajudar ayudar você, diciéndote, dizendo por para ejemplo, a onde dónde você quieres quer ir ir y e cuál es qual a la melhor ruta rota, mejor mais y curta, qué que transporte es transporte você vai útil usar para para chegar lá, llegarte até para antes. chegar Entonces antes, puedes decirle qué transportes hay en esta ciudad que más transporte mais económicos para poder econômicos llegar tem na antes a estos cidade, puntos Vale. y te lo é, dice. Puede ser muy útil también. pode ser muito útil também, sim, sim. Pues si no Se tenemos não más temos mais aportaciones, ¿te aportações, parece, Mark? Mark? Pasamos a la Passamos próxima para o diapositiva. próximo slide. Okay. So thank you. Obrigado, Now, on the next muito obrigado. session, next month, Em nossa we will sessão talk para o about mês que the vem, vamos LGBT falar plus and sobre intellectual disability. as pessoas So we will talk about LGBTQ+, people é with a intellectual disability deficiência have the right intelectual. to As be pessoas loving com relationships with deficiência intelectual people têm o direito a who relações doesn't de call amor com as pessoas LGBTQ que elas plus mesmas relationships. decidam. Isto Many inclui relações LGBTQ LGBTQ+, people with mas intellectual muitas pessoas disability LGBTQ+, are facing com barriers deficiência in dating intelectual and being têm que part se of enfrentar a a diferentes obstáculos na hora LGBTQ de plus poder community. fazer encontros In ou this formar parte meeting, we will dessas hear from comunidades several LGBTQ+. professionals working Nesta on reunião, vamos escutar como as pessoas plus autogestoras projects, que trabalharam such as nesse friendship. LGBTQ+, We will talk como grupos de about how we amizade, can support one another to vão overcome contar barriers como and trabalharam isso, difficulties como that se ajudaram cause mutuamente, como intersex superaram os human. diferentes obstáculos. Next Isto slide. será o mês que vem. Próximo slide, por favor. So with that, Muito thank you obrigado, e very com much. isso eu quero Thank you agradecer a todos everyone for vocês por joining. estar I hope aqui, por se we have juntar à nossa learned a lot reunião. on Espero que tenhamos AI, and aprendido I muito believe sobre a inteligência the artificial. conversation will still continue as E eu espero we também que a nossa assume conversa technologies continue e continuemos explorando using a tecnologia AI que estamos to utilizando, cada people qual, né? using. Once again, Continuemos thank you very compartilhando much. de novo, eu quero agradecer muito vocês. Eu também, eu quero agradecer você. Eu tenho uma questão, Natália, antes de que a gente vá embora. As siglas LG, ¿Sabéis todos lo que todo es mundo sabe o que é LGBTQ+. plus? ¿Lo Todo mundo entendéis? entendeu? Mais ou menos, menos, disse o Juanjo. Vale. Yo sé, por ejemplo, la L Ele, ele lesbiana, ¿verdad? sim, Sí. gay. Gays y el E o Q que era era. o Q? Queer. Sí, es. É queer. Ah, vale, Isso, ok, entendi. vale. Sim? Sí, Ok. Sí, sí. es de Lesbianas, gays, trans, queer Va, ahora ya lo sabía. e outras muchas otras pessoas que também se sentem identificadas identificadas Claro. e gostariam de ser en inclusas en nessas esta
sigla. Por eso Por isso por é eso o es el mais do final. Ok. ¿vale? Y Muito muchas obrigado a gracias todas e todos. todos. Nos Ok, vemos en a la gente se próxima encontra na sesión. próxima sessão, ok? Foto antes de irnos, por favor. Uma foto antes de ir embora. Quien quiera foto como siempre. Quem quiser fazer uma foto com lembrança, como sempre. Ok, Apagamos las liguem as cámaras, câmeras, por favor. Y los intérpretes también os podéis Os poner la intérpretes também cámara si podem pôr a queréis. câmera, se vocês quiserem. También, y que no sois Que vocês não IA. são inteligência artificial. Muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Muito obrigado. Hasta luego. Muito obrigado. Tchau. Chao.